A ideia de começar uma reforma pode vir acompanhada de diversas preocupações financeiras, pois são vários itens que precisamos planejar para não estourar o orçamento. E hoje eu quero te mostrar 7 soluções práticas para você economizar na obra e realizar aquele tão sonhado projeto que você sempre idealizou. Quer saber? Então vem conferir o vídeo de hoje. Construir ou reformar não é uma tarefa fácil, independente se o seu espaço é grande ou pequeno, porque o valor dos materiais estão muito altos. Mas para o nosso sonho caber no nosso bolso, é necessário sim fazermos escolhas inteligentes para você ter um bom projeto com qualidade e ao mesmo tempo ter economia. E eu separei as melhores dicas para você, mas antes já vou pedir para você curtir o vídeo, porque assim me incentiva toda semana a trazer conteúdos e também distribui esse conteúdo para outras pessoas que também querem ter economia na sua reforma. Já se inscreva e também ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Vai que algum vídeo que você esteja precisando aí na sua reforma ou no seu projeto. A primeira dica que eu venho trazer para você economizar na sua obra é aquela técnica piso sobre piso ou parede sobre parede. Já vou te explicar. Mas geralmente o que fazemos? Quando retiramos aquele revestimento existente, tem toda a preocupação com o descarte desse entulho, precisamos contratar uma caçamba, fora que a gente precisa fazer a regularização de todo esse contrapiso. Se é uma área úmida como cozinha ou banheiro, precisamos fazer a impermeabilização para depois fazer a instalação de um piso novo. E essa técnica piso sobre piso, parede sobre parede, porque dá para fazer na parede também, pessoal, a gente aproveita aquele piso existente ou cerâmica numa parede existente e faz a aplicação desse novo revestimento. Mas eu vou te falar aí alguns cuidados que você precisa ter para ter um resultado satisfatório. O primeiro deles, obviamente, é você verificar o estado dessa base, se todo o piso está uniforme ou se tem alguma placa com desplacamento ou se ela está oca. Você precisa deixar tudo uniforme, tudo lisinho. Aí depois, a segunda etapa, quando você faz a aplicação desse novo piso, tem a argamassa específica e muitas pessoas colocam a argamassa errada, que é aquela argamassa AC3. Geralmente essa argamassa AC3, ela é utilizada quando retiramos o revestimento e fazemos a aplicação desse novo, ou seja, naquele contrapiso no osso ou naquela parede com reboco. Já quando a gente faz a instalação num piso existente, é necessário a gente utilizar a argamassa piso sobre piso. E outro cuidado que você precisa ter é com os desníveis de um ambiente para o outro, pois a espessura desse revestimento pode interferir na abertura de uma porta ou até mesmo na altura de um ralo. Você vai precisar fazer esses pequenos ajustes em obra. Mas o que eu falo para você que gostaria de ter mais rapidez na sua obra e ao mesmo tempo evitar a maior parte desses ajustes? Tem sim a possibilidade da gente optar por porcelanatos extra finos, que possuem a metade da espessura do porcelanato comum. Para você ter uma noção, o porcelanato comum tem mais ou menos 1 centímetro de altura. Esses extras finos, eles são feitos com alta tecnologia e eles possuem de 3 milímetros até 6 milímetros, eles são bem fininhos e na maioria dos casos a gente nem precisa fazer alguns ajustes em obra, como por exemplo o recorte da base de uma porta. E, inclusive, esses porcelanatos extra finos têm a possibilidade da gente optar por grandes formatos, dá pra gente fazer bancadas, personalizar móveis, são várias as possibilidades com esse porcelanato fininho. Outra dica que eu vou falar para você economizar é evitar recortes na paginação. Tem umas paginações que são lindas, aquela espinha de peixe eu acho lindíssima, escama de peixe também acho linda, mas essas paginações elas têm uma maior perda de até 30%. Quando a gente opta também por aquela paginação na diagonal com transpasse, essa paginação tem uma perda de até 20%. E a que tem
tem uma menor perda, que falam que é mais ou menos 10%, tá? Tem uma variação, mas é mais ou menos 10%, aquela paginação alinhada, que é uma peça ao lado da outra, a paginação comum que a gente geralmente aplica aí nos projetos. Outra dica também que eu vou falar para você, não é somente a paginação, é também o tamanho do piso. O que é importante? Você verificar qual que é o melhor tamanho de piso para aquele determinado ambiente, aquela determinada área. Por isso que o seu arquiteto ou o seu designer vai fazer um projeto de paginação de piso, onde ele irá fazer um estudo e verificar qual que é o melhor tamanho para aquele espaço, onde vai haver menos recortes, ou seja, vai ter uma maior economia e você vai gastar menos, porque você vai comprar uma quantidade menor com um piso adequado para aquele ambiente. E a última dica aqui sobre piso, para você realmente ter uma boa economia aí, por favor, pessoal, nunca, jamais coloque uma paginação que é na diagonal com peças quadradas. Essa paginação, ela era feita antigamente, lá na década de 50, 60, as pessoas faziam isso para disfarçar o enquadramento das paredes, que elas não eram tão alinhadas uma parede com a outra. E tinha essa paginação para disfarçar as imperfeições da parede, mas hoje já não é utilizada essa paginação aí na diagonal com peças quadradas. A segunda dica que eu vou falar aqui para você economizar na roda-banca. Roda-banca é aquela área acima da bancada. Essa área eu vou indicar que você tenha assim um revestimento, que pode ser a continuação da bancada, pode ter um porcelanato e continuar nessa roda-banca, ou você pode ter uma pedra, que pode ser um granito, por exemplo, e acima não tem a necessidade de colocar revestimento. Você pode ter um frontão de mais ou menos 10 centímetros, 15 centímetros, e acima uma pintura acrílica branca. As outras paredes podem receber massa acrílica com pintura acrílica acima. Não tem a necessidade de revestirmos todas as paredes ali da cozinha, somente ali na área da roda-banca. Aí você já vai fazer uma grande economia. E outra alternativa para você economizar é optar por cerâmicas de PEI 0 ou PEI 1. Geralmente as cerâmicas elas são vendidas do PEI 0 até o PEI 5, que mede o nível de abrasão, ou seja, o contato do nosso pé ali em cima do revestimento, quanto esse esmalte será desgastado. Mas visto que na parede não tem esse desgaste, então não há necessidade desse revestimento que será colocado na parede ter a mesma resistência de um piso, não é verdade? Por isso que aí você já vai ter uma grande economia, porque esses revestimentos de PEI 0 ou PEI 1, eles são muito mais baratos do que um revestimento de PEI 3, PEI 4 ou PEI 5. Por isso que é importante você também perguntar para o seu vendedor da loja qual que é o revestimento um pouco mais em conta que pode ser aplicado somente na parede. A terceira dica tem a ver em como você economizar na bancada. Quais são os 3 materiais que eu mais indico que possuem um custo ótimo e uma grande durabilidade? O primeiro deles, nem preciso falar, que é o granito. É uma das pedras mais utilizadas no Brasil. Não é à toa, porque tem um ótimo custo e tem uma ótima resistência, durabilidade, não risca com facilidade, resiste a altas temperaturas. O granito é sensacional. Eu sempre indico aí para os meus clientes que querem economizar. Vou te falar 3 pedras um pouco mais baratas que eu indico. Tem o branco Dallas, que é um branco com umas pintinhas, muito lindo, que tem um valor um pouco mais baixo. Tem o preto São Gabriel, que é uma pedra também muito linda, quando a gente gosta de optar por uma decoração um pouco mais contemporânea, ou até mesmo industrial, fica muito elegante. E tem o verde Ubatuba, que é uma pedra muito linda também, muito barata, é um dos granitos mais baratos, e que pode compor muito bem com uma decoração mais neutra e clara. E os outros 3 granitos que eu indico, que tem um valor um pouco mais acima, mas que também são lindos, é o branco Siena, o branco Pitaia e o preto absoluto. E, inclusive, o preto absoluto eu indico muito o escovado, que é um acabamento que deixa a pedra um pouco mais fosca. Para quem aí não conhece, tem vários acabamentos nas pedras naturais. Tem o levigado, o escovado, o polido. O polido é o mais utilizado, mas eu sempre indico ou o polido ou o escovado quando o cliente quer uma pedra um pouquinho mais fosca. A segunda bancada que eu indico para você é a bancada de madeira.
madeira. Possui uma excelente durabilidade, mas como sabemos, a madeira tem uma sensibilidade aí a cupim, por isso que eu indico uma madeira que é a mais resistente de todas, que é a madeira teca, que inclusive ela já foi utilizada antigamente para fazer navios, tamanha é a sua resistência, né, pessoal? Então essa daí que eu indico para você que quer ter uma bancada que dure aí por muitos e muitos anos. E nem precisa falar, né, pessoal, que a gente precisa tomar sim certos cuidados para essa bancada ter uma maior durabilidade, como por exemplo, sempre fazer a impermeabilização dela com resina epóxi, que pode ser brilhante ou fosca, vai do seu gosto. Também é necessário colocar apoiador de panela, porque tem uma certa sensibilidade a alta temperatura, aquela tábua para corte de carnes, porque ela risca assim com facilidade. A bancada de madeira ela combina muito bem com estilo escandinavo, estilo farmhouse, rústico, minimalista, contemporâneo, esses estilos que lembram mais a natureza. A terceira bancada é a bancada de concreto armado, que também tem um visual um pouquinho mais rústico, combina muito bem com estilo industrial, estilo urbano, estilo rústico. A bancada de concreto armado, ela demora um pouco mais para ser feita, em torno de 30 dias, porque precisa ter a cura de todo o concreto. Como que ela é feita? Ela é feita com água, cimento, areia, brita, e você primeiro precisa fazer uma forma, depois colocar o concreto nessa forma, tem aqueles vergalhões de ferro que faz toda a estruturação dessa bancada e você aguarda secar. Depois desses 28 dias, você lixa para depois fazer a impermeabilização dela, que pode ser feita com uma resina. Mas essa bancada de concreto armado, apesar de ser uma das opções mais baratas, ela não é tão simples de ser feita. Por isso que vale a pena você contratar uma mão de obra especializada para fazer para você. A quarta dica é relacionada à sua sala de TV. Sabe aquela parede da TV? Pois é, pessoal, dá pra gente decorá-la de uma maneira mais simples. Inclusive, não está mais em alta muitos móveis ao redor da TV. Você simplesmente pode apoiar a sua TV diretamente na parede e ali ter uma pintura lisa ou uma pintura com um desenho orgânico, fica bem legal, está bem alta. Pode ser uma parede branca somente com uma prateleira amadeirada acima, fica muito elegante. E eu também sugiro aqueles painéis lisos amadeirados de ponta a ponta, cobrindo toda a parede, chegando até o rack, ou pode ser bozeris também, que está em alta. Essas decorações mais limpas, mais clean, de ponta a ponta da parede. Esse truque aí e outros vários truques eu falo num vídeo para você valorizar ainda mais a sua sala de estar e jantar gastando pouco. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição também. A quinta dica para você economizar é sobre os móveis. Vou te falar 3 soluções. A primeira delas é o drywall. Drywall, para quem aí não conhece, é aquela estrutura metálica no centro e tem 2 placas de gesso acartonado para dar esse acabamento. Elas são parafusadas nessa estrutura. Geralmente a gente faz paredes, mas dá para você fazer estantes, closets, armários, mesas, diversos mobiliários. É só você contratar um gesseiro que ele faz para você. É uma opção muito econômica, muito viável aí, principalmente para você que mora de aluguel. Outra opção são aqueles compensados naval. Esse compensado naval a gente pode fazer armários ali na cozinha e ele tem um visual mais natural da madeira, né? Compõe muito bem com uma decoração rústica, escandinava, minimalista, essas decorações puxadas um pouco para rústico, e essa madeira possui uma excelente durabilidade e resistência, viu, pessoal? E é uma madeira aí muito nobre. Outra madeira maciça que eu também indico, que ela tem um valor um pouco mais barato, é a madeira pinus. A madeira pinus é aquela madeira um pouco mais clarinha, tem algumas placas que possuem mais nós e você pode sim colocar num tampo de mesa ou até mesmo gaveteira ali do lado da sua cama. Diversos móveis a gente pode compor uma decoração, seja bonita, elegante e ao mesmo tempo econômica com essas 3 soluções. Outra maneira de economizar é abrir mão do forro. O forro ele possui um custo de mais ou menos R$150 o metro quadrado, material e mão de obra. E para você que mora num apartamento com uma altura
altura baixa, eu não recomendaria que você colocasse o forro. Eu sempre recomendo uma altura livre do piso até o teto de até no mínimo 2,50 m. Agora, se no seu caso você tem uma altura muito baixa, pense que se você colocar o forro, você vai precisar abrir mão de 10 a 15 centímetros da altura do piso até o teto, e pode dar a sensação de sufocamento, de que seu teto está um pouco mais rebaixado. Vale você avaliar, né, se realmente vale a pena colocar o forro ou não. Você pode apostar naquelas luminárias de sobrepor, que pode ser perfil de LED de sobrepor, aqueles trilhos eletrificados mais alongados para dar uma maior sensação de amplitude da sala, né, de que ela está um pouco mais comprida. Evite colocar pedacinhos desses trilhos, porque não fica legal, tá, pessoal? Tem também aquelas luminárias de sobrepor redondinhas, que são muito elegantes, muito delicadas, lindas. Tem também aquelas spots duplas, que são uma excelente opção também de luminária. E eu fiz um vídeo de iluminação sem fogo com várias inspirações, eu vou deixar aqui na descrição também. E para finalizar o vídeo de hoje, vou falar de uma solução muito prática e econômica para você que quer mudar todo o visual de um ambiente, que é a pintura setorizada. A pintura setorizada, ela serve para a gente destacar algum ambiente da nossa casa, paredes ou até mesmo um hall de entrada. Você pode colocar uma cor mais chamativa ou uma cor pastel um pouquinho menos saturada, que é aquele rosinha mais claro, aquele azulzinho mais claro. Você pode fazer a pintura de meia parede de toda a sua sala, que já vai dar um diferencial ali, ou pode ser num cantinho atrás do sofá, ou para substituir uma cabeceira. Pois é, pessoal, a pintura é uma excelente opção econômica para você já transformar todo o ambiente. Às vezes a gente acha que precisa de grandes transformações, investir muito para transformar o ambiente, mas às vezes com uma simples solução de pintura a gente já consegue trazer um renovo para o nosso lar. A ideia desde quando eu iniciei o canal foi de trazer informações mais democráticas para todos terem a oportunidade de transformar o seu lar, de ter mais acolhimento, mais bem-estar. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração mesmo desse conteúdo. Coloque aqui embaixo a sua opinião, a sua experiência, se você já teve alguma experiência, e se você quer a parte 2 desse vídeo de economias aí em reforma. Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!